Boa tarde. Eu vou regravar a parte de criptografia. Eu esqueci de gravar antes, não deu tempo. Então, vou gravar agora. Então, na gravação a gente tinha parado nessa parte aqui. A gente estava mostrando a parte forense. Essa parte é um desafio do ano passado. Então a gente tinha esse enunciado, .bitmap. E quando a gente tentava abrir esse arquivo, com, por exemplo, o programa FE para abrir arquivos, a gente só conseguia ver esse pedaço do enunciado. Então a gente vê aqui, estou usando Hexedit para editar o header de bitmap. Aí ela pergunta, vendo documentação, não é? Aí ele não responde, sabe o que está fazendo, né? Então, isso era meio que uma dica então, do que aconteceu com esse arquivo. Então alguém usou o Hexedit, tentou editar o header desse arquivo bitmap, mas ele não sabia o que está fazendo direito. Então ele modificou esse header sem saber o que ele tinha modificado. Então se a gente der uma olhada aqui nesse enunciado, pera aí, meu trabalho de dados, Hexedit, enunciado. Então se a gente usar o programa Hexedit com o argumento enunciado, para a gente abrir ele e dar uma olhada como ele está, a gente vai ver tudo isso, e é meio difícil entender tudo isso. Então aqui basicamente a gente está vendo aquela imagem em hexadecimal. Então ele é gigante. Deixa eu sair aqui. Se você der uma olhada nele, ele tem 7.8 megabytes. E se você der um exif tool para ver os metadados dele, a gente vê que ele tem só esse tamanho, 425 por 256 de pixels. Então é uma imagem bem pequena para um tamanho tão grande como esse, 7.8 megabytes para uma imagem tão pequena. Isso também é uma dica para a gente pensar que tem algo mais aqui dentro. Então, se a gente procurar, por exemplo, bitmap header, file format, a gente vai ver que aqui ele basicamente define bastante coisas, bastante informações sobre o arquivo em si. E uma dessas informações é o tamanho desse arquivo. Cadê? Aqui. Eu acho que é esse. Bitmap height in pixels. Aqui. Então, se a gente for no... Se a gente avançar 16... Não. 22 pixels, aqui tem hexadecimal. Então, 16 mais 6, 22. Se a gente avançar 22 pixels, 22 bytes, a gente vai conseguir achar a altura da nossa imagem. Deixa eu ver um hexedit aqui. Enunciado. Então, deixa eu facilitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então se a gente pegar esses quatro aqui na real, a gente vai ter o tamanho da nossa imagem. Então atualmente ele está com esse 1 aqui. Então, se a gente mudar para esse 2, dá um F2 para salvar e sair, a gente dá uma olhada, a gente vê que a imagem aumentou um pouco. Então a gente pode continuar aumentando aqui. Se a gente chegar aqui no 22, pode aumentar para 4, por exemplo. A gente vê o anunciado, já aumentou mais um pouco. Aí é basicamente você ir aumentando isso e uma hora você ia chegar nisso aqui, eu acho. Acho que é isso aqui. Eu cliquei errado. Aí você salva, sai, seu enunciado. Aí você vai achar essa flag falsa aqui primeiro, todas essas imagens. E ali em cima você vai achar a flag verdadeira, que era modificando headers dos arquivos, e tinha um parênteses a mais aqui. Mas a gente considerou a resposta com parênteses ou sem parênteses, então se enviasse isso a gente ia aceitar. Então é basicamente esse o desafio de forense desse arquivo anunciado. Então basicamente a gente tinha que editar o... Eita, peraí, a gente tinha que... A gente tem que editar o header desse bitmap para a gente conseguir mudar a altura dele. Então quando o programa que fosse ler o arquivo, ele fosse tentar ler esse arquivo, ele ia olhar o header, ver qual a altura desse arquivo e tentar ler ele.
E caso a altura estivesse errada, como estava, tipo, tivesse menor do que o normal, eu não ia conseguir ler, então a altura ia estar daquele jeito. E como a gente viu, né? Ia estar cortada. Então, aqui estava assim antes, né? Então a gente só consegue ver isso porque ele interpreta o header, depois ele tenta mostrar pra gente o que ele leu no header. Então ele leu que a altura seria 1. Eu não sei em que escala tá aquilo, mas seria 1. Colocando com 18, que seria 12 em hexadecimal, a gente conseguiria a flag. Então é basicamente isso de forense. Eu tô gravando. Então, agora já para criptografia. Então, criptografia. Peraí. É difícil. Então, como funciona a criptografia? É basicamente você quer enviar sua mensagem para alguém. Então, você, essa pessoa aqui, você tem uma mensagem, você criptografa a sua mensagem com uma chave. Então, peraí, tem uma mensagem, criptografa com uma chave e você manda para alguém. E outra pessoa pode conseguir sua mensagem também. Mas a diferença entre uma pessoa que pega a mensagem e a pessoa que você quer enviar a mensagem é que a pessoa que você quer enviar a mensagem, ela tem a chave que ela consegue abrir a mensagem, entre aspas, consegue decriptografar a mensagem. Então, aqui outra pessoa recebe a mensagem que você enviou, mas ela não consegue decifrar ou não consegue decriptografar ou entender o que você quis enviar. Então, é basicamente isso a criptografia, ela serve para a gente conseguir se comunicar de forma segura. Então, essa pessoa aqui consegue decriptografar e outra não. E é basicamente isso. Desculpa. Então, a importância da criptografia. Então, a gente teve a importância durante a guerra. Então, países tiveram que se comunicar sem que outros países estivessem entendendo o que eles estão falando. Ou saber... É basicamente isso. Vocês tinham que se comunicar de forma segura e secreta. E os lugares que a gente usa também são websites. Então, quando a gente vai acessar algum site de banco, a gente vai fazer login em alguma rede social, fazer alguma transação, a gente precisa de criptografia para que a gente consiga fazer tudo isso de forma segura, que ninguém esteja vendo o que a gente esteja fazendo, ninguém esteja vendo nossa senha e ninguém consiga fazer coisas com nossas contas ou coisas do tipo. Então, websites, eu acho que a gente tem comunicação, então a gente tem alguns protocolos que usam criptografia, como o protocolo peer-to-peer do WhatsApp, conexões SSH, SSH, Secret Shell. Eu deixei esses dois exemplos. E privacidade, acho que entra em tudo isso. Então, privacidade também. Então, coisas que você, assim, não tem muita importância financeira, mas você não quer que as pessoas vejam, como mensagens para um amigo ou coisas privadas que você não quer que as pessoas saibam. A criptografia também vai ajudar nessa parte. Então, a importância da criptografia. Agora a criptografia na tríade SID. A tríade SID é os 3 pilares da segurança da informação, ou seja, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esses 3 estão mostrando aqui. Então, a criptografia não vai entrar muito em disponibilidade, vai entrar mais nessas 2 partes. Então, confidencialidade é basicamente a parte privada e a parte do website. Então, você quer enviar suas coisas de forma que ninguém saiba o que você esteja enviando. E só quem você quer que saiba consiga ver o que você esteja enviando. A integridade é basicamente quando você envia algo para alguém, você não quer que essa mensagem seja alterada no meio do caminho. Ou seja, você tenta enviar alguma coisa pela internet, alguém pega essa mensagem, modifica ela e envia para a pessoa. Então, a gente não quer que isso aconteça também. Isso não vai ser exatamente trabalho da criptografia, vai ser trabalho dos certificados digitais, mas aqui também entra um pouquinho. Eu vou deixar aqui. Então, certificados digitais, ele vai garantir 2 coisas pra gente, que são autenticidade e não repúdio. A autenticidade é basicamente você sabe quem te enviou e você sabe quem te enviou, basicamente. Então, se você receber uma coisa, você sabe quem te enviou. Se você enviar alguma coisa, a pessoa consegue saber quem está enviando e você consegue saber para quem você está enviando também. Então, é basicamente isso a autenticidade. Você sabe quem são as pessoas envolvidas e quem é permitido ou não a saber
quais coisas você está enviando. Não sei se ficou muito claro. Mas é basicamente, se você envia para alguém, você sabe para quem você está enviando e a pessoa sabe quem enviou. Aí no repúdio, você não pode negar uma coisa que você fez. Então, os certificados digitais, eles vão ter... Cada pessoa vai ter uma assinatura única, o computador vai ter uma assinatura única. Então, você assina um certificado digital, você envia para alguém. Então, essa pessoa, como tem uma assinatura única, vai saber que só foi você que enviou, porque você tem essa assinatura única. Mas como é uma assinatura única, você não pode negar que você enviou algo. Então, se você fizer alguma coisa errada, por exemplo, você não pode negar que você fez, porque você tem sua assinatura no certificado. Então, esse é o não repúdio. Você não pode negar algo que você já fez. Aqui tem um mostrar exemplo. Não, mas tipo, são alguns exemplos aqui que existem. Então, você vem aqui, por exemplo, no Firefox, você vê alguns certificados, você consegue ver alguns exemplos disso. Aqui. Eu não sei exatamente como funciona, mas eu sei que tem esses certificados aqui, se alguém quiser dar uma olhada. Então, é basicamente isso. De certificados... Eita, peraí. Isso, certificados digitais. Tudo que eu tô falando aqui, só pra deixar claro, eu não... A gente vai, tipo, eu vou tentar passar de forma rápida, então algumas coisas talvez não fiquem tão claras, mas espero ter pra entender. E talvez alguma coisa eu erre também, então perdeu. Se eu estiver falando alguma coisa errada, alguém corrige. Eu sei que isso é gravado, mas podem falar no canal de dúvidas ou no geral. Então, a gente tinha visto forense, então a gente tinha visto bastante codificações lá e formas de representar alguma informação, mas eles não usavam uma chave, então eles não estavam protegidos. Na criptografia, ela não é uma codificação. Criptografia não é uma codificação. Então aqui a gente tem alguns exemplos, tem um caractere A, ASCII 97, em binário fica assim. Na criptografia, a gente vai pegar uma mensagem, então pode ser em ASCII ou em binário, em bytes, alguma coisa assim. E a gente vai transformar ela em outra mensagem, mas para transformar a gente precisa daquela chave, que eu mostrei aqui no começo. Então, essa chave ela é essencial para você criptografar e decriptografar a mensagem. Então, essa é meio que a diferença em codificação e em criptografia. Em codificação, você não precisa dessa chave, então você pode representar uma mesma informação de várias formas, mas na criptografia você precisaria de uma chave para meio que modificar essa informação de forma que outras pessoas não consigam entender essa informação. Então, codificação é criptografia. Agora a criptologia, essa parte é um pouco mais teórica. Tudo que eu estou falando aqui é mais teórico. Então, a criptologia, ela é o estudo da criptografia e da criptoanálise. A criptografia, basicamente, são as pessoas que estudam a criptografia, tentam criar algoritmos mais fortes, assim, tentam melhorar seus algoritmos, deixar mais eficientes e achar outras formas de criptografia. Enquanto a criptoanálise, ela trabalha meio que junto com a criptografia. A criptoanálise é a que tenta descobrir falhas em criptografias, tanto de implementação quanto teoremas matemáticos que não funcionam mais, ou coisas do tipo. Então elas tentam, meio que, a criptoanálise, ela, entre aspas, protege a criptografia, porque ela tenta achar falhas na criptografia. Se ela achar falhas, a criptografia para de ser usada, porque ela é falha. Então não faz sentido usar a criptografia que não é segura. Então, esses são os ramos da criptologia. No CTF que a gente vai ter a parte de criptoanálise. Então a gente vai te dar alguns desafios, algumas criptografias e alguns códigos fonte. E você tem que achar alguma falha nesses códigos fonte. Ou em alguma coisa que esteja errada ali. Talvez alguma parte de uma criptografia não tenha feito da forma certa e você consiga passar por isso e descobrir a mensagem secreta, que seria a flag no CTF. Então, agora a evolução da criptografia. Então, a criptografia primeiro começou com as cifras históricas, as cifras clássicas, que elas eram baseadas em letras. Depois disso, a gente passou para as cifras modernas, que são baseadas em bits. Nas cifras modernas, a gente vai ter dois tipos, são as cifras assimétricas e as cifras simétricas. E depois tem as funções de via única, que são hash. Mas a gente não vai... Isso aqui não é criptografia, mas é importante falar sobre isso. Então, o princípio de Kerckhoffs basicamente mais uma
parte da teoria. Então, um sistema criptográfico deve ser seguro, mesmo que tudo sobre o sistema, exceto a chave, seja de conhecimento público. O que significa isso? Significa que você pode revelar o seu sistema criptográfico, mas outra pessoa não vai conseguir decriptografar sua mensagem sem a chave. Então, tipo, quando a gente pensa em criptografia, quando a gente não tem muito conhecimento, a gente está começando, a gente pensa, pelo menos dá para pensar que quando você faz um algoritmo criptográfico, você faz alguma coisa para criptografar algo, você pensa que é melhor você não soltar não deixar público o seu algoritmo de criptografia, porque se você deixar público o seu algoritmo de criptografia, as pessoas vão entender ele e vão conseguir decriptografar mais fácil essa mensagem. Mas isso é errado. Então, o, os, a motivação de você deixar seu algoritmo público é para que outras pessoas consigam ver, consigam estudar seu algoritmo e tentar melhorar ele de alguma forma ou achar alguma falha e arrumar essa falha. Então, basicamente deixar seu algoritmo público é uma forma de todo mundo conseguir ver seu algoritmo e deixar esse algoritmo mais seguro. Então, mais pessoas vendo o seu código é melhor para que ele esteja mais seguro. É quase como se fosse open source. Então, mais cientistas vendo seu código, seu código ou seu sistema criptográfico faz com que ele fique mais seguro ainda. Aí depois foi reformulado por Claude Shannon por O Inimigo Conhece o Sistema. Então, não importa que se você deixar seu algoritmo privado, sem ninguém conhecer o algoritmo, eles vão acabar testando seu algoritmo até descobrir como ele funciona. Então, o inimigo conhece o sistema, então é melhor você deixar ele público. Então, você não vai conseguir decifrar alguma mensagem sem a chave. A chave é uma parte importantíssima. Então, é basicamente isso, esse princípio de Kerckhoff. Um resuminho, né? Aí a gente vai ter a criptografia clássica, as criptografias históricas. A gente vai começar por cifra de César ou rotação 13. Então, basicamente, aqui a gente vai ter uma mensagem secreta, aqui está escrito mensagem secreta. A gente vai ter uma chave, e aqui, como as cifras históricas são baseadas em letras, a gente vai ter uma chave que é uma letra, que é a letra B, por exemplo. A letra B, ela equivale a 1. Então, se a gente for usar essa criptografia de César, a gente vai ter o A valendo 0, o B valendo 1, o C valendo 2, o D valendo 3, o E valendo 4, o F valendo 5 e assim por diante. Então, o B vale 1. Mas o que significa o B valer 1? Basicamente, na cifra de César, ele vai fazer uma rotação na sua letra. Ou seja, se você está na letra M aqui de mensagem, ela vai para a letra N. Se você estiver no E, ela vai para o F. Se você estiver no N, ela vai para o O. Então, basicamente, a chave vai decidir quantas vezes sua letra vai rotacionar. Então, como a chave B equivale a 1, a letra M vai rotacionar uma vez. Então, a letra M virou N, a letra E virou F. Aí, é basicamente isso, a cifra de César. Ela vai rotacionar a sua letra, então no alfabeto ela vai avançar uma até frente. E aqui tem a rotação 13, que é basicamente a cifra de César, mas ela roda 13 vezes para frente. E por que ela é especial? É porque quando você roda ela 13 vezes para frente, você criptografa. Mas se você rodar ela de novo 13 vezes para frente, ela vai voltar à sua mensagem original. Então vou mostrar aqui um exemplo. Então aqui a gente tem esse site, que é o CyberChef. É um site que a gente conheceu no Troy Hackney. Caesar, assim, rotação 3, isso. Então o que acontece? A gente vai ter aqui o A, aí se a gente rotacionar uma vez, ele vai virar o B, duas vezes o C, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí quando chegar no 26, ele vai voltar para o A. Então toda vez que a gente passa do Z, ele volta para o A. Então se a gente colocar aqui mensagem secreta. Se a gente fizer isso, basicamente a gente vai ter aqui ele é criptografado, mas se a gente fizer isso de novo, ele vai decriptografar. Então isso meio que faz a rotação 3 especial. Você consegue criptografar e decriptografar com a mesma chave. A gente já vê depois isso na criptografia moderna, que são criptografias simétricas, que usam a mesma chave para criptografar e decriptografar. Então aqui a gente pode ver, a gente usou 13 para criptografar, aí ficou assim, aí a gente usou mais 13 para decriptografar e ficou assim. Então é por isso que o Hot 13 é meio que especial. Então aqui a gente tem esse site, o PixCTF.
que é um site para fazer alguns desafios CTFs, para meio que você treinar. Então aqui a gente tem um dos desafios. Então ele basicamente ele fala que criptografia pode ser fácil. Você sabe o que é a rotação 13, ou Hot 13? E aqui ele dá pra gente essa mensagem criptografada. Então a gente basicamente tem que usar a rotação 13 nela. E ele fala, na próxima vez eu vou tentar duas iterações no round 13 da rotação 13. Mas isso aqui se ele tentar 2 vezes vai ficar igual, é só uma piadinha. Então eu posso copiar isso, tendo alguns problemas, posso copiar aqui. Então eu venho aqui, coloco, aí vai dar, você resolveu esse desafio corretamente. Eu tinha feito então corretamente de novo. Então esse aqui foi a rotação 13, uma das criptografias clássicas. Existem várias, eu vou só mostrar algumas aqui, depois vocês podem dar uma olhada em outras. Outra criptografia que existe é a criptografia de Wegener. Então ela é basicamente a criptografia do César, só que a criptografia do César ele usa uma letra como chave e aplica em todas as letras. Aqui ele vai usar várias letras e vai aplicar uma letra para cada letra da mensagem secreta. Então é basicamente assim que funciona. Assim, eu acho que a imagem explica bastante. Então o C vai criptografar o M, o H o E, o A o N, o V o S, o E o A. Aí você vai ter essa mensagem aqui que vai ser um pouco mais avançada que a rotação 13. Então aqui eu vou dar um exemplo de Wegener. Então, tem que baixar. Eu posso pegar essa mensagem que ele enviou. Clear, catch, cipher. Basicamente a mensagem que ele enviou pra gente, ele podia ter deixado ali no site, vamos ter que baixar. É essa mensagem aqui. Então nessa mensagem a gente vai colocar ela aqui. E a gente também tem a cifra de Wegener aqui dentro desse site. Então, aqui ele fala, você consegue decriptografar essa mensagem? Então, decriptografa essa mensagem usando a chave CLAB. E aqui também tem uma explicação sobre cifra de Wegener, quem quiser dar uma olhada mais a fundo. Então, aqui basicamente vai usar Wegener, decode, para decodificar. Aí a gente vai usar isso aqui. Então, ele fala, não use a cifra de Wegener. Então, a gente usou essa chave para decriptografar essa mensagem e a gente obteve isso. Então, a gente coloca aqui. Aí, você resolveu esse desafio corretamente de novo. Então, a gente conseguiu fazer. Então, eu acho que é... Espera aí. Se deixar isso aqui pronto. Tá pronto, né? Então esses foram alguns desafios. Esse último só para mostrar é a cifra de substituição. Então a gente vai ter a mensagem secreta, tem o M, E, N, S, A, e basicamente a gente vai trocar as letras por outras letras. Então geralmente vai ter uma tabelinha tipo essa. Então tipo, a gente tem o M, a gente vai substituir pelo W. A gente tem o E, a gente vai substituir pelo K. O S vai substituir pelo A. Não, era o N aqui. Substituir pelo R. Aí ele vai substituir e ficar esse negócio estranho aqui. Depois, para decriptografar, é só fazer o caminho inverso. Lembrando que todas essas criptografias elas são quebradas, as criptografias clássicas ou históricas. Então tem vários estudos para quebrar elas. Tem análise de frequência, por exemplo. Força bruta em rotação 13 é muito fácil. Então elas não são tão fortes assim. E é basicamente isso. Se aparecesse em alguma hora em algum desafio do CTF, eles podem procurar por essas vulnerabilidades, tentar entender por que elas são fracas e quebrar elas durante o CTF. Então essas foram as cifras históricas. Agora a gente vai entrar nas cifras modernas, que são as cifras que a gente usa hoje em dia, que são mais fortes. Então basicamente a gente usava operações baseadas em letras. Então a gente mudava letras aqui. Aqui a gente vai mudar bits. E nesse exemplo eu deixei um ASCII que desse uma letra legível, mas
não é sempre que vai dar uma letra legível assim. Ela pode acabar dando uma letra não legível aqui dentro, por exemplo. Então aqui a gente tem a letra A, eu coloquei a representação da letra A em bits, e depois eu fiz a operação XOR com a chave, e a chave é essa aqui de cima. Então, vamos começar. O que é a operação XOR, para quem não teve matemática discreta ainda? Então, a operação XOR é a operação ou exclusivo. Então, peraí. Tá. Então, a gente vai ter as operações normais, como AND. Então, se basicamente as operações lógicas. Se isso for verdadeiro e isso for verdadeiro, então tudo é verdadeiro. Se isso for verdadeiro e isso não for verdadeiro, então é tudo falso. Dá falso no final. Então, a gente já conhece o AND, a gente já deve ter dado uma olhada. A gente conhece o OR. Então, se um dos termos forem verdadeiros, tudo vai ser verdadeiro. Se os dois termos forem falsos, vai resultar em falso. A gente vai ter o XOR, que é esse negocinho aqui no Python. Então, se for verdadeiro e verdadeiro, ele dá falso. Se for falso e falso, ele dá verdadeiro, dá falso. E se for dois diferentes, ele vai dar verdadeiro. Então, esse é o XOR. A gente tem aqui a operação OR aqui em cima e a operação AND aqui em cima. Aí porque a gente tem um vídeo explicando isso, mas por que a gente escolheu a operação XOR? Então, basicamente, a operação XOR, como você pode ver aqui, ela vai ter uma aleatoriedade melhor do que as outras operações. Então, se você vê as operações que a operação XOR fez, ela pode ser, em 50% das vezes, ela vai ser 0 e 50% vai ser 1. Enquanto a operação AND vai ser 3 para 1, então a chance de pegar 1 é 25% e a chance de pegar 0 é 75%. E o OR é a mesma coisa, ela vai ser 3 para 1, com 75% de chance de pegar 1 e 25% de chance de pegar 0. Esse vídeo tem no Khan Academy. Ele explica isso com exemplos práticos de como funciona do XOR e comparando o XOR ou AND e OR. Ele explica por que a gente usa o XOR na criptografia. Então, a gente vai usar a operação XOR. O site errado, aqui. Então, a gente vai ter aqui a chave, como eu expliquei antes. Peraí, tá travando. A gente tem a chave aqui. Vai fazer a operação XOR com a letra A, a gente vai conseguir o J. Então, 0 com 1 fica 1, 1 com 1 fica 0. Eu não consegui o resto. 0 com 0 fica 0, 1 com 0 fica 1. Então, basicamente, isso é a operação XOR. Então, a gente vai usar essa operação lógica, que é o XOR. Então, a primeira criptografia que a gente vai ver são as criptografias simétricas. As criptografias simétricas, elas vão usar a mesma chave para criptografar e para decriptografar uma mensagem. Então, elas vão usar a mesma chave. Então, essa chave aqui, que a gente usou para criptografar, ganhou o J. Se a gente usasse de novo para decriptografar, a gente já conseguiu o A de novo aqui. Eu não coloquei um exemplo, mas isso, quem quiser testar, funcionaria. Então, essas são... Temos a cifra de fluxo na cifra simétrica. Aqui temos exemplos. O RC4 só 20. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu também não sei completamente como funcionam elas. Aí aqui, basicamente, é um exemplinho bem simples de um XOR. Então, você pode relacionar eles com a rotação 13 ali atrás, que usa a mesma chave para criptografar e decriptografar. Então, cifras simétricas usam a mesma chave para criptografar e decriptografar uma mensagem. Espero que tenha ficado claro, acho que me enrolei um pouco. Mas agora a gente vai ter as cifras em blocos. Então, esse aqui só eram cifras em fluxos. Então, eles só faziam uma operação XOR entre si. Agora a gente vai ter as cifras em blocos. Então, basicamente você vai ter uma mensagem. Essa mensagem pode ser de qualquer tamanho. Mas se ela for uma mensagem muito grande, se for uma mensagem muito grande na cifra de fluxo, ela vai criptografar com essa chave e depois vai repetir essa chave várias vezes. Enquanto na cifra de bloco, se você tiver uma mensagem muito grande, ela vai ser separada em vários bloquinhos. Então, aqui no exemplo que eu fiz dessa animaçãozinha, ela foi separada em blocos de 16 bits. E caso a mensagem não seja grande o suficiente, então, sei lá, a mensagem tenha 16, 32, tenha 40 bits. Então, você separa em dois blocos de 16 e sobram 8 bits. Então, aqui sobrou 8 bits e faltou 8 bits
pra gente poder criptografar. E quando falta esses bits, a gente cria uma coisa chamada pairing, que pairing é basicamente para você preencher os bits que faltam. Aí eles dependem de cada criptografia. Aqui no exemplo, eu acho que eu deixei tudo zero, é tudo zero. Aí ela criptografa com a chave. Esse aqui é um exemplo bem bobinho, mas eu vou dar um exemplo do DES, mas também existe o DES, existe o Triple DES e o AES. Eu não sei como falar essas coisas. Basicamente, cifras modernas de blocos, eles vão separar a mensagem em blocos e vão criptografar uma a uma. Então, aqui é um exemplo de 10. Então, a gente vai ter essa nossa mensagem. Então, aqui no 10 eles vão 64 bits. E uma chave, acho que de 64 bits também, com... Eu não lembro direito. Ok, melhor não falar, senão eu falar errado. Então, a mensagem de 64 bits, ela é separada em duas metades, duas mensagens. Então, a parte da esquerda da mensagem, a parte da direita da mensagem. E basicamente o que acontece aqui é a mensagem da direita, ela vai ser colocada na mensagem final, na parte esquerda. E a mensagem da esquerda, ela vai receber a mensagem da direita depois de ela passar por uma função complexa. E depois de passar por essa função complexa, com a subchave, ela vai fazer o shor com a mensagem da esquerda. Então, a mensagem da esquerda vai receber a mensagem da direita depois que passou por essa função e vai fazer shor e vai receber aqui na parte da direita. Eu vou mostrar um exemplo mais à frente. Então, essa função é basicamente uma função muito complexa. Acho que não consigo explicar agora. E ela recebe uma subchave. Então, tipo, você tem uma chave, a chave vai sofrer uma expansão e vai virar várias chaves pequenininhas que vão ser usadas para criptografar. Então, ela recebe a subchave, a mensagem da direita e vai ter um resultado aqui e vai fazer o shor com a mensagem da esquerda e fica aqui na direita. Então, é basicamente isso. Eu acho que isso se chama cifra de Feistel, é essa estrutura que as criptografias estão usando. Então, o DES ele usa a cifra de Feistel, que é essa estruturazinha. Então, você tem uma mensagem que abre em dois, a mensagem da direita vai para a esquerda, a mensagem da esquerda sofre o shor com a mensagem da direita que sofreu uma função. Então, basicamente, o nome disso é cifra de Feistel, essa estruturazinha aqui. Isso ela vai acontecer várias vezes. Então, você vai ter a mensagem inicial, ela vai sofrer tudo isso aqui que aconteceu e vai ter a mensagem final aqui. Aí depois faz de novo. Você pega essa mensagem, passa aqui e faz isso. No 10 eu acho que era 16 vezes, ou 17, eu não lembro. Então aqui tem a função e aqui tem a função shor, que é basicamente a explicação desses íconezinhos aqui. Então, esse aqui era o princípio da confusão. Então, você vai deixar as coisas bem confusas, você vai usar uma função várias vezes para que essa mensagem fique muito confusa e as pessoas não consigam entender ela. Então, você não consegue ter uma relação entre a entrada da mensagem, que seria a mensagem não criptografada, com a saída da mensagem, que é a mensagem criptografada. Você não consegue ter meio que uma relação entre essas duas coisas. Esse é o meio que o princípio da confusão. Você não relaciona a entrada com a saída. Então, a gente vai ter... Aqui eu tenho um exemplo do 10. São 17... Não, 16 iterações, eu acho. Então aqui você vai ter a mensagem. Esse aqui foi o trabalho da faculdade. Então aqui tem a mensagem da esquerda e a mensagem da direita. E elas começam com esse 11796022, 11796022. E aqui a gente vai ter essa mesma mensagem aqui com um bit complementar. Então ela vai ter um bit de diferença. Então esse 11796022 virou 91796022. E esse aqui continua igual. Então essa mensagem DCJ, ela tá junto com essa mensagem ECJ. Essa mensagem EJ tá junto com o DJ. E basicamente aqui, o princípio da difusão é a gente fazer uma pequena mudança na mensagem ou na chave, mudarem bastante coisas na última iteração. Então aqui a gente vê que a diferença entre EJ e DJ para ECJ e DCJ é tipo de apenas um bit de diferença. Então a gente só tem um bit de mudança, que está diferente entre as duas mensagens. E basicamente o nome disso é distância de Hamming. Então a distância de Hamming aqui é 1. E conforme a gente vai iterando, então aqui sem interação nenhuma, a mensagem entrou assim, a gente aplica essa cifra de Feistel, ou do 10, na mensagem, a gente vai obter isso aqui e isso aqui.
e a gente faz a mesma coisa com esse CJ e o DCJ, a gente vai obter essas duas coisas. Então você já consegue ver aqui, logo de cara, que a diferença de bits aumentou de 1 para 7. E depois a gente vai fazendo isso de novo, no 2, aumentou para 24, depois 32, 35, 42. Basicamente a gente fez isso várias vezes. Aí no final a gente conseguiu uma diferença de bits de 31. Então, qual a importância disso? A importância disso é que a gente não conseguiria relacionar essa mensagem EJDJ com essa ECJDCJ. Então, basicamente, a difusão ela vai fazer uma mudança pequena, não importa se for pequena, tanto na mensagem quanto na chave, ela vai mudar bastante o resultado final. Então, aqui o resultado final vai ser bem diferente do ECJDCJ para o EJ e DJ. Então, esse basicamente é o princípio de difusão. Então, uma pequena mudança vai mudar tudo no final. Isso impede alguém de relacionar duas entradas com duas saídas. Então, você meio que não consegue relacionar essas coisas. Então, enquanto a confusão não deixa você relacionar a entrada com a saída, a difusão não vai deixar você entrar duas entradas com duas saídas diferentes. Você não vai conseguir relacionar essas duas coisas e tentar descobrir alguma coisa sobre a chave ou sobre alguma coisa sobre a criptografia em si. Então, esses foram a criptografia simétrica, criptografias simétricas, e agora a gente vai ter as criptografias modernas assimétricas. Então, esqueci. As criptografias simétricas, elas são criptografias de chave privada, eu acho que não escrevi isso. Enquanto as criptografias assimétricas são algoritmos de chave pública. E o que significa isso? Significa que as criptografias simétricas, elas precisam que suas chaves estejam escondidas. Ninguém pode ter acesso a essa chave, tirando você e a pessoa que você quer que receba essa mensagem. Então, se eu usar o DES, eu vou ter que criptografar minha mensagem com alguma chave, enviar para alguém, e vai ter que decriptografar com outra chave. Então, peraí. Caralho. Eu soltei, ok. Então a gente vai ter basicamente isso. Então, como a gente faz para a gente enviar nossa chave, que ela é privada, para outra pessoa, para conseguir ter a chave também, a chave do DES, por exemplo, para ela conseguir decriptografar a mensagem que a gente vai enviar para ela. Então, para a gente conseguir enviar essa mensagem, essa chave, a gente vai usar algoritmos de chave pública, que são essas criptografias modernas. Então, basicamente, algoritmos assimétricos, elas vão ter uma coisa chamada trapdoors. Essas trapdoors são basicamente problemas matemáticos ou desafios matemáticos que são muito difíceis de resolver, que atualmente a gente não consegue resolver, então a gente não consegue descobrir alguma coisa. E, por exemplo, no RSA, a gente vai ter o problema de fatorização de inteiros. No Elgamal, a gente vai ter o problema do logaritmo discreto e das curvas elípticas, eu meio que esqueci ainda, tem que dar uma olhada. Então, basicamente a gente vai ter uma chave pública e uma chave privada nesses algoritmos. A gente vai usar a chave pública para a gente conseguir transferir nossa chave privada, por exemplo, 10, para outra pessoa. Aí ela vai conseguir receber a nossa chave do 10. Então a gente usa um algoritmo de criptografia assimétrico para trocar a chave de algoritmo de criptografia assimétrica e depois a gente consegue se comunicar por criptografia assimétrica. Porque a gente faz isso, a gente não só usa criptografia assimétrica para tudo. Porque criptografia assimétrica ela é muito custosa. Então, para fazer algumas coisas, por exemplo, no RSA, a gente teria que gerar um primo muito grande, que eu vou explicar um pouco mais pra frente. Mas seria um primo muito grande e é um pouco difícil de girar essas coisas. Então, elas são um pouco mais lentas do que as criptografias simétricas. Então, faz mais sentido a gente usar criptografias assimétricas para conseguir se comunicar por um canal inseguro, que seria a internet, e enviar nossa chave do DES ou de criptografia simétrica para alguém. Ela receber essa chave e a gente consegue se comunicar por criptografia simétrica. Eu esqueci de falar, o 10 não é seguro, ele já foi quebrado, mas tem esse aqui, ele funciona assim. A tipo 10 é basicamente o 10 3 vezes, porque o double 10 tinha alguma vulnerabilidade que eu não lembro agora. Mas é basicamente isso, criptografia assimétrica. Então a gente vai usar elas para poder mandar uma mensagem com nossa chave pública.
Então, aqui é um exemplo. Então, aqui tá, eu não atualizei até agora, mas o P e o Q tem que ser no mínimo 2024 bits. Eu acho que aumentou, e em tokens eu não sei quanto está agora. Então, você escolheria um P e o Q de tamanho de 1024 bits, mas aqui, como exemplo, eu peguei um número bem pequeno. Então, o P é 61 e o Q tem 53. Então, eles são bem... Ah, tem 8 bits. 2 elevado a 8. Não, pera, falei merda. Eles têm um número muito pequeno de bits aqui, não é o quanto que precisa. Então, a gente vai ter esse N. O N vai ser a multiplicação de P e Q. Então, no exemplo, a gente vai ter 3.233. Depois a gente vai usar uma função, a função totinha de Euler, que é P-1 vezes Q-1. A gente vai ter o resultado. Eu não escrevi aqui, mas a gente vai ter esse resultado. E esse resultado aqui a gente vai usar para escolher um número que vai ser usado para criptografar. Então, o número que esteja entre 1 e P-1 vezes Q-1, que seria a função totinha de Euler. Aí, no caso, a gente escolheu 17, que é pequenininho. Aí a gente calculou, para quem não tem matemática discreta. Então, é basicamente módulo, esqueci de explicar módulo também. É você pegar o resultado de uma divisão. Então, se a gente dividir esse 13 por 5, a gente vai ter 2. Não. A gente vai ter... Ah, não, tá certo, tá certo. Se a gente dividir 13 por 5, a gente vai ter 2. Mas se a gente for pegar o resto de 13, a gente vai ter 3. Então, o resto de 3 por 15 é 3 aqui, no caso. É basicamente isso, o pegar o módulo de alguma coisa. Então, você vai pegar o resto. Caraca. Então, o que seria o módulo inverso? Então, o módulo inverso seria basicamente a gente pegar um número... Eita, peraí. Um número no módulo 5. Então, tipo, a gente tem o 13. A gente quer descobrir um número que multiplicado com 13 no módulo 5 daria 1. E no caso aqui, a gente pegou o módulo inverso de 13 no módulo... Não, o inverso de 13 no módulo 5. Então, a gente pode fazer aqui, por exemplo, 13 vezes 2 no módulo de 5. Nesse caso, a gente vai conseguir 1. Então, o que seria o módulo inverso? O módulo inverso de um número seria um número que multiplicado por outro número... Vamos dar exemplo aqui. A gente tem esse número 13, o módulo inverso de 13 seria 2. Porque 13 multiplicado com 2 no módulo 5 vai dar 1. Então, são dois números que se multiplicam e dão 1. Eu não sei se ficou muito claro, me embananei um pouco. Então, a gente calculou o módulo inverso de 17 no módulo P-1, Q-1, que deu 413. Isso significa que 413 vezes 17 e módulo P-1 vezes Q-1 vai dar 1. Então, para criptografar uma mensagem, a gente poderia fazer m elevado a e, que seria a mensagem, elevado a i, módulo n. E para criptografar, a gente poderia usar c elevado a d, módulo n. A gente obteria a mensagem original. Então aqui é um exemplo de como funcionaria um algoritmo RSA com um número muito grande. E ficaria mais ou menos assim. Então a gente tem um ezinho aqui, a gente tem o módulo inverso, a gente tem a mensagem criptografada, e essa aqui é a mensagem elevado a i, módulo n. A gente vai ter essa mensagem gigante aqui. A gente usar o d, elevar o c ao d e módulo n, a gente vai ter a mensagem decriptografada. Aqui ficaria um m na real, né? Um m. Agora eu vou mostrar um desafio no PicoCTF. Então, eu esqueci de falar. Mas o RSA, basicamente, o que deixa ele seguro é a fatorização de inteiros. Ou seja, então, você vai escolher um número P e um Q que sejam muito grandes. Dois números primos P e Q que sejam muito grandes, para formar um N muito grande também. Aí, a dificuldade dessa criptografia
é que você não vai conseguir faturar o número n e conseguir o p e o q. Então essa é meio que a dificuldade desse algoritmo. Você não vai conseguir faturar o n, que é algo custoso. Então, aqui, nesse desafio, ele fala cuide de seus p's e seus q's. Ele fala no RSA, um pequeno e pode ser muito problemático. Mas o que acontece? Mas e se n for pequeno? Você consegue decriptografar isso? Então, aqui tinha um desafio em que o e era muito pequeno, mas a gente vai fazer desafio que o p e o q, eles são pequenos, fazendo com que o n seja pequeno, e dessa forma a gente consiga fatorizar o n. E fatorizando o n, a gente vai conseguir descobrir o p e o q. Cadê o p e o q? A gente vai descobrir o p e o q. E achando o p e o q, a gente vai conseguir descobrir a função tangente de Euler. E achando isso, a gente consegue descobrir o módulo inverso de E, que é 413, ou seja, é a chave para a gente decriptografar a mensagem. Então, a gente vai ter esses values. Aí, deixa eu só move values.py. Então, aqui ele fala decriptografe meu RSA. Aqui a gente vai ter então as informações que ele deu. Então a gente tem aqui a mensagem criptografada, o nzinho e o e. Então o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o d, que é o inteiro. A gente quer descobrir o m, que é o inteiro também. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é, a gente tem uma biblioteca no Python, que é o, acho que Cryptodome, eu não lembro direito. Então import crypto .util.number, não, peraí, from import long to bytes. Então a gente consegue transformar, essa é basicamente uma função que transforma o long em inteiros, em bytes. A gente consegue meio que dar uma olhadinha. Então long to bytes aqui, a gente consegue ver como a mensagem C seria em bytes. Então se a gente der uma olhada, a gente vê que a mensagem 100 bytes seria assim, a gente não consegue entender nada. Então, a gente vai... Primeiro, a gente tem um n aqui, e a dica que ele deu, basicamente, é que o n ele é pequeno. E por ele ser pequeno, a gente consegue faturar ele. Então a gente pode ir nesse site, por exemplo, FactorDB, e colocar esse número. Peraí. Espero que eu tenha feito certo. Então a gente vai ter esses dois números menores aqui, que é o número grandão, eu tô gravando, que é esse número n fatorado. Então a gente vai ter esses dois números aqui. Isso. Então a gente tem esses dois números. A gente pode, não importa qual é P e qual é o Q, que é uma multiplicação, não importa os fatores, senão não ter o resultado. Então a gente vai ter o P e o Q aqui. Aí a gente vai descobrir a função totient. Então tot igual a P-1 multiplicado por Q-1. Então a gente descobriu a função totient. A gente pode imprimir também se quiser. Print tot. Aí se a gente imprimir, a gente achou esse número aqui, que é o P-1 vezes Q-1. Aí o que a gente tem que fazer é descobrir o D. O D ele vai ser o inverso de E. Então o inverso de E no módulo tot, que é o P-1 vezes Q-1. E fazendo isso a gente vai descobrir o D. Aí a gente tem nossa mensagem secreta, que é o C. Aí o nosso M vai ser, então, a gente vê aqui no slide, nosso M vai ser o C elevado a D. Então se a gente fizer o C elevado a D no módulo N, lembrando do módulo aqui, módulo N, a gente vai ter nossa mensagem. Aqui nossa mensagem vai estar... Então, aqui a gente tem nossa mensagem. Cadê? Aqui. Print M. Mas ela vai estar em números. Eu vou deixar também um print long to bytes. Então a gente vai conseguir ver a nossa mensagem em bytes.
Então essa seria a nossa mensagem em números, seria esse número gigante aqui. E em bytes ela fica assim, um n pequeno não é bom, e aqui um pouco de lixo. Então a gente pode pegar essa flag e vir aqui e enviar. A gente conseguiu o quê? Flag is incorrect. Ah tá, eu botei essas aspas a mais aqui. Pronto, agora a gente conseguiu. Então, basicamente o que aconteceu foi que o n era pequeno, então a gente não conseguia. O n foi pequeno e a gente conseguiu descobrir PUQ. E descobrindo o PUQ, a gente conseguiu achar a função TOTINT e achar o D, que é a chave secreta que a gente não deveria ter acesso, porque a gente não era pra gente ter o PUQ. Mas como a gente tem o PUQ, a gente conseguiu achar o D. E a gente conseguiu decriptografar a mensagem C aqui. Então na vida real, basicamente essas seriam as coisas públicas. Public key. Então na vida real, tipo, esses dois serão públicos. E isso aqui seria privado. Private. Essas informações aqui seriam privadas. Essas 5 aqui. Eu só vou mostrar um exemplo agora, então remove values. Make dir. Um exemplo. Então, existe uma coisa que é o SSH keygen. E geralmente a gente usa para criar uma chave SSH, para a gente, por exemplo, entrar no GitHub, ele usa também. Então, eu vou criar uma chave na pasta que eu estou agora, então eu vou dar um STF aqui, sem senha. Clear. Então, aqui a gente vai ter uma chave privada e uma chave pública. Então, se a gente vir dar uma olhada na qualquer um deles, a gente vai ter aqui uma chave privada, só que não consegue ler da direita, nem a chave pública. Ponto público. A gente não consegue ler direito. Então, uma forma de ler, a gente tem essa biblioteca no Python, que é OpenSSH Key, acho que era assim. A gente pode ler aqui isso. Então a gente vai no Python, a gente vai usar esse módulo OpenSSH aqui para ler essa chave pública. A gente vai abrindo less. É que a gente consegue ver como essa chave pública, a SFPub, a gente consegue ver que a gente vai ter o E, a gente vai ter o N, e é basicamente isso que a gente tem em chave pública. A gente vai ter o E e o N, que é como o desafio mostrou pra gente. Mas aqui é um N muito maior, a gente não conseguiria fatorizar esse N e descobrir o PUQ, por exemplo. E na chave privada, a gente vai ter a parte pública, que é o E e o N, a gente vai ter a parte privada, que seria o Dzinho, por exemplo, o P e o Q, esse IQMP é para acelerar as contas, e o resto eu não sei muito direito como funciona. Mas aqui é só um exemplo de como funciona na vida real, assim, uma aplicação do RSA. Então, é basicamente isso de RSA. Espero que tenha dado para entender. Então, você pode ver aqui também que o D e o E são diferentes, que faz uma criptografia assimétrica. Então, E e D, criptografar, o E, o D decriptografar, diferentes. Então, criptografia assimétrica usa chaves diferentes. Agora, a gente vai falar um pouco sobre hashes. Então, hash é uma função de via única. Então, diferente das codificações, que você codifica alguma coisa e depois você consegue decodificar, ou da criptografia, que você consegue criptografar e depois decriptografar, os hashes não têm essa função, não conseguem fazer isso. Quando você faz o hash de alguma coisa, você não consegue voltar essa coisa ao estado anterior, você só consegue fazer o hash. Então, aqui tem um abacate, a gente pode passar pela função MD5, eu acho que eu usei aqui, a gente vai ter aquele resultado ali de trás, que é esse resultado gigante hexadecimal. Então, isso é uma função hash, uma função que você só consegue pegar uma mensagem, fazer o hash dela, mas você não consegue voltar ela, você não consegue, sei lá, dehash, não sei, você não consegue voltar essa função. E geralmente essa função tem um tamanho fixo, então cada função hash vai ter um tamanho fixo. Ela é uma função complexa, ela tem aquela parte de confusão e difusão da criptografia, então é que você tem o abacate, que é o abacate, e quando você faz a função hash do MD5 dessas duas, por exemplo, você vê que tipo, eu aumentei só uma letra no começo,
E a saída mudou totalmente. Então, ela tem um princípio da difusão. Então, uma pequena mudança que você faz muda totalmente a saída. E ela é bem confusa, porque a gente não conseguir meio que fazer essa função voltar. Então, tipo, ela é confusa para ser uma função de via única. E ela não é uma codificação, porque ela pode ter algumas colisões. Então, pode ter uma palavra que eu use, por exemplo, sei lá, azul, e uma palavra muito estranha que eu use, e elas têm a mesmo resultado da função hash. Então, ela é uma coisa que pode ter colisões, mas as colisões são muito baixas, as chances de acontecer. Então, é basicamente isso. Elas podem ter colisões, por isso elas não são codificações. Então, não é um para um as coisas. Não é uma função um para um. Espero que tenha dado para entender. E agora a gente tem as Rainbow Tables. Então, basicamente, por exemplo, quando a gente estiver no Linux, a gente vai ter aqui. Esse aqui é um container que eu estou usando. A gente tem esse Shadow, que é basicamente ele não armazena nossas senhas por. Quando você cria um usuário no Linux, ele não vai armazenar sua senha, tipo, a senha que você escreveu, ele vai armazenar um hash dela, para que se alguém consiga acesso a esse arquivo, ele tem acesso só ao hash. Então ele sabe que essa é essa é a sua senha que passou por uma função hash. Então essa é a senha do meu novo usuário. Ele faz isso para que, por exemplo, alguma empresa não tenha acesso às suas senhas ou coisa do tipo. Então, existe também umas coisas chamadas Rainbow Tables, que são basicamente algumas tabelas que computaram várias entradas de senhas de MD5, por exemplo, ou outras funções hashes, e aí no final eles só precisam comparar a saída dos hashes com a saída do hash que você inserir, para ver se ele tem no banco de dados dele alguma palavra que se encaixe com esse hash. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse hash aqui, que é 7E, sei lá o que, aí eu não coloquei tudo aqui, e termina com BD135. Aí ele quer achar isso no banco de dados dele, ele vai. Não é exatamente assim que funciona, ele é bem mais complexo, mas ele vai tentar ir comparando até tentar achar uma senha que se encaixe. Então ele vai comparar isso com isso, isso com isso, isso com isso, até achar uma senha que se encaixe com isso. Então aqui, no caso senha secreta, quando passar pelo SHA-256, vai obter esse resultado. E é mais ou menos assim que você tenta fazer para descobrir alguma função hash. Então aqui eu posso dar um exemplo, se a gente usar MD5 Generate, algo assim. Então a gente pode pegar algum site que faça o hash do MD5. A gente pode pegar o CrockStation. O CrockStation ele tem uma Rainbow Table com várias funções hashes pré-calculadas, e dessa forma ela consegue ir comparando a função hash que você inserir com outra função hash e tentar achar essa senha em algum lugar no seu banco de dados. Então se você usar tipo password, que é uma senha normal, que bastante gente usa, normal assim, a gente copiar ela e eu colocar aqui dentro e tentar craquear, ou seja, vai procurar no banco de dados dele esse hash aqui. Aí se ele achar, ele achou, e ele conseguiu o resultado, o password. Então esse password está relacionado com esse hash. Mas se a gente usar algo muito estranho aqui, que normalmente uma pessoa normal não usaria, ele provavelmente não vai ter isso no banco de dados dele, certeza. Então, caso não tenha nenhuma colisão, ele vai achar aqui, ele não achou. Então, esse hash aqui foi gerado por uma palavra muito estranha, que provavelmente ninguém deve ter usado em senha. Então, ele não pré-calculou isso no banco de dados. Ele não calculou o hash dessa string e colocou no banco de dados, porque ninguém usa isso. Então, basicamente você troca o tempo de computação, em vez de testar várias senhas, você coloca isso tudo no banco de dados, aí você só compara. Então o Rainbow Table é basicamente isso. Em vez de você ficar computando tudo de novo, todas as senhas, para você ficar comparando, você computa tudo de uma vez, coloca no banco de dados, aí quem precisar vai tentar comparar as senhas que tem com as senhas do banco de dados e tentar quebrar ela. Então esses são os Rainbow Tables. E aqui acabou. Então aqui para quem quiser ver um pouco mais, tem esses desafios. Então
tem um de César, de Wegener. Aqui tem alguns Thor Hackney. E aqui um pouco mais, quem quiser ver um pouco mais sobre o assunto, tem o Khan Academy. Ele tem uma sessão de criptografia. Tem em Coursera, que tem e-mail USP e vai conseguir ver isso de graça. Acho que quem não tem também consegue ver. Então tem alguns cursos aqui, Cryptography 1, Number Theory and Cryptography. E esse Introduction to Cryptography by Christoph Parr é um canal do YouTube. E esse de baixo é umas referências que eles têm acho que de São Diego. Ele tinha alguns artigos legais lá. E é basicamente isso. Ah, não, pera. A última coisa é, além dessas referências, seria legal, quem quiser dar uma olhada, é entrar no CryptoHack, que tem desafios voltados só para criptografia. Então, se você entrar aqui, você vai ter challenges, você vai ter vários desafios só sobre criptografia. Então, por exemplo, a RSA que a gente viu, a gente vai ter aqui, você pode ir fazendo para entender mais como funcionam as coisas. E é um site muito bom, eu só recomendo esse aqui. E mais esses que estão aqui também. Aqui tem alguns livros e acabou. É isso. Se tiver alguma dúvida, mandem no dúvidas do Indexar Social ou DM, onde quiser.